Quando Mitchell propõe a pergunta "o que as imagens realmente querem?", o autor inverte a perspectiva da lógica de comportamento. A prioridade nesse questionamento geralmente está focada no autor ou produtor da obra. Porém, Mitchell desloca o olhar para a imagem, tornando-a ferramenta de sedução, que prende o olhar, o raciocínio de quem a contempla. Contudo, as imagens sofrem por ausência de poder, quem sabe uma autonomia. William Mitchell questiona que essa autonomia se anula quando a imagem é explicada através de uma voz externa, alheia à sua natureza. Entendendo também que as imagens podem suscitar desejo nos espectadores, George J. Huberman acredita que elas, mesmo inanimadas, têm vida própria. Elas possuem capacidade para se mover, ganhar e transmitir significado social em diferentes contextos. Ao refletir sobre o argumento de Susan Sontag com relação à proliferação das imagens de guerra e conflitos intitulado Diante da Dor do Outro, observa-se que o desenvolvimento tecnológico trouxe ao indivíduo a possibilidade de contemplar um mundo que, por vezes, se mostra distante. Esta aproximação proporciona um exercício da memória, como diz a escritora. A memória congela o quadro. Sua unidade básica é a imagem isolada. Numa série sobrecarregada de informação, a fotografia oferece um modo rápido de aprender algo e uma forma compacta de memorizá-lo. Historicamente conhecido como Fortaleza de Santiago, o Museu Histórico Nacional abriga um complexo de construções, como Prisão do Calabouço, a Casa do Trem para a guarda do trem de esquadrilha, as armas e munições, o arsenal de guerra e o quartel para abrigar as tropas militares. Após sofrer uma restauração em 1920, ele passou a abrigar a Exposição Internacional comemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Em 1922, o espaço é aberto para a visitação do público para a exposição do Palácio das Grandes Indústrias. E no mesmo ano, 2 galerias do Museu Nacional são criadas. O museu reúne um acervo de cerca de 258 mil itens, acervo que inclui toda a sua estrutura arquitetônica neocolonial. O museu se dedica a preservar a história do Brasil documentando, restaurando e produzindo conteúdo. Vale a pena ressaltar um paralelo. O governo do então presidente Epitácio Pessoa foi marcado por muitas revoltas e movimentos operários. Em 1920, o Brasil fica marcado com a ascensão do movimento operário. E em 1922, o Museu Histórico Nacional inaugura o Palácio das Grandes Indústrias, mesmo ano em que a Semana de Arte Moderna se apresenta como um movimento de contestação da mentalidade e da produção artística predominante no país. O Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro é voltado às vanguardas e à experimentação nas artes, cinema e cultura. Fundado em 1948, possui uma das mais importantes coleções de arte moderna e contemporânea da América Latina, com cerca de 15 mil obras de arte. O edifício onde o MAM funciona desde 1958 foi projetado pelo arquiteto franco-brasileiro Afonso Duarte e é reconhecido internacionalmente como um marco da arquitetura moderna mundial. Apesar de inaugurado em 1948, o MAM se instalou em seu lugar atual em 1958, ano que é lembrado por muitos como o ano em que tudo deu certo. O Brasil ganhou a Copa pela primeira vez, João Gilberto lançou Chega de Saudade, o disco fundador da Bossa Nova. A revista Manchete apresentou fotos belíssimas da colunária do Palácio da Alvorada pronto, mostrando que Brasília em construção se tornaria mesmo realidade e não apenas uma lenda brasileira que não se confirmaria. A arquitetura de Niemeyer causa espanto internacional. Em 1958, o Brasil assistia a Rio Zona Norte, primeiro filme de Nelson Pereira dos Santos, que inaugurou o Cinema Novo. É nesse contexto que se instala um dos museus de arte moderna mais influentes da América Latina.
Em dezembro de 2015, o Rio de Janeiro recebe o Museu do Amanhã, um museu de ciências diferenciado, com a proposta de explorar e indagar sobre as mudanças vivenciadas hoje e sobre o que será do futuro. O Museu do Amanhã oferece uma narrativa sobre como poderemos viver e moldar os próximos 50 anos. Usando e abusando da tecnologia, o museu propõe uma viagem no passado, no presente e no futuro. Idealizado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o Museu de Arquitetura Contemporânea, inspirado nas bromélias do Jardim Botânico, contrasta com a paisagem e com os monumentos que o cercam, como o Museu de Artes do Rio, o Mosteiro de São Bento e o edifício conhecido como Edifício à Noite. Ao analisar separadamente momentos diferentes, museus diferentes em tempos completamente diferentes, proporcionamos aos olhos e à mente a sensação de uma esteira temporal que evolui e se transforma. Como declarou Walter Lippmann, as fotos têm hoje o tipo de autoridade sobre a imaginação que a palavra impressa tinha no passado e que antes dela era a palavra falada. Parecem absolutamente reais. Nas palavras de Éder Chodeto, olhar a cidade, perscrutá-la por cima, por baixo, em seus interstícios, percebê-la na sua grandiosidade épica e nos seus detalhes quase insignificantes, entendê-la como somatório de tempo, histórias, embates políticos e econômicos, crença e sobreposição de ideias que rabiscam e transformam continuamente o território. Entre harmonia e conflito, mais além do discurso necessário, estabilidade do fotógrafo para nos levar a momentos de contemplação apaixonada de um espaço que também é o da possibilidade do encontro com o outro, território de convívio, resultante da necessidade do ser humano de transformar e transformar-se.